Já tá gravando, já tá. Revisão, sexto ano, unidade 8, quarto bimestre, P2 de História. Então, nós estudamos... Eu tô esperando. Então, nós estudamos sobre os povos muçulmanos, tá? E islâmico. Islã é a religião. Todas as pessoas que seguem o islamismo é dado o nome de muçulmano. Assim como um católico ou um evangélico é dado o nome de cristão, todo aquele que segue o islamismo é chamado de muçulmano. Os muçulmanos, desde seus primórdios, desde tempos muito históricos, passados e tal, eles viviam ainda vivem, né, sobre o Oriente Médio, a maioria, tá? Hoje nós temos pessoas muçulmanas espalhadas pelo mundo todo. Norte da África também é bastante forte. Porém, nós estudamos aí, especificamente sobre a região do Oriente Médio. Uma região desértica, tá? Falta de água, petróleo em abundância e conflitos religiosos. Meca, desde sempre, deste território, foi uma cidade religiosa muito importante. Assim como a Aparecida do Norte é importante, para os católicos ou o Vaticano também, ou para a maioria, das religiões monoteístas, nós temos Jerusalém, tá, onde que Jesus ele acabou sendo crucificado, como muito importante. Meca é a principal cidade dos muçulmanos, desde sempre foi. Desde quando eles eram politeístas, quando acreditavam em vários deuses, tá, fazia prece, sacrifício para vários deuses. Então Meca sempre foi importante, como uma cidade religiosa. Lá em Meca tem um centro, uma igreja que é chamada de Kaaba, tá? Então esse centro cerimonial também, desde os seus primórdios, sempre foi importante, ok? Kaaba é a igreja, Meca a cidade. Dentro deste centro religioso, Kaaba, nós temos a Pedra Negra. A Pedra Negra ela caiu do céu nos tempos de Adão e Eva, lá do Jardim do Éden. A Pedra Negra ela simboliza uma aliança entre Deus e os homens, tá? Como se fosse um pacto de Deus e os homens, desde os seus períodos históricos lá de Gênesis. Lembre-se sobre a Pedra Negra, tá? Vai cair na prova. Maomé, ele é um dos principais profetas, tal. Assim como Jesus ele é importante para o cristianismo, Maomé ele é importante para os muçulmanos. Maomé ele teve um encontro com o anjo Gabriel. Neste encontro com o anjo Gabriel, o anjo ele falou para Maomé, a sua população, seu povo, seus parentes, sua família, todo mundo geral ali está caindo no erro de idolatria. O que é idolatria? Adorar um ser, tá? Adorar um ser. De acordo com as religiões monoteístas, um ser que não seja Deus, Criador dos céus e da terra. Isso de acordo com as religiões monoteístas. Então, no caso, Maomé, ele acabou recebendo essa mensagem que o povo estava adorando vários deuses, tá? E o anjo ele falou o seguinte para Maomé, vai lá, lá em Meca, fala do pecado do povo, para o povo poder se arrepender e acreditar em um único Deus, que é Alá. Lembrando, Alá é Deus, Deus é Deus, Senhor é Deus, Jeová é Deus, Yahvé é Deus, Nissi é Deus, Shalom é Deus, Pai é Deus, Senhor é Deus, tudo é Deus, tá? Estes nomes que eu falei. Então os muçulmanos chamam Deus de Alá. Tenho certeza que você que acredita em Deus, tem aí o seu jeitinho de chamar Deus de Deus, né? Então vamos lá, Maomé, então ele acabou recebendo essa mensagem que o povo estava caindo no pecado de idolatria, adorando vários deuses, e eles precisavam se arrepender de suas falhas, seus pecados e acreditar em um único Deus, que é Alá. A princípio, né, Maomé ele não foi bem aceito, ele acabou sendo expulso da sua própria cidadela, acabou buscando refúgio lá em Medina. Depois, passado um tempo, o pessoal viu que realmente estava caindo num erro tal. Deus acabou abrindo o coração das pessoas, as pessoas se arrependeram deste pecado de idolatria, começaram a acreditar em Maomé e declararam Maomé como um principal profeta, tá? Um profeta é um enviado, um mensageiro. Maomé, então, ele começa a escrever os princípios, doutrinas, direitos, deveres, regras, mandamentos de Alá dentro de um livro. Assim como os cristãos têm a Bíblia como um livro de padrão de conduta, de promessas, tal e tudo mais. Então eles têm ali o livro religioso deles, que é o Alcorão. Então dentro do Alcorão tem toda a história, mandamentos, promessas, enfim,
de Deus com os muçulmanos, de acordo com a religião deles. Quais são as influências monoteístas para poder criar o islamismo? O cristianismo e o judaísmo, tá? Então, o cristianismo e o judaísmo já existiam desde antes de criar-se o islamismo. Eles acabaram influenciando no monoteísta, nessa visão monoteísta de acreditar em um único Deus. Pulei algum tópico? Tá tranquilo? Alguma dúvida? Não? Vamos lá pro próximo então, que é o hijab e a burca, né? Na minha casa não pode, né? Verdade. Hijab e a burca. O hijab seria tipo a forma de usar o véu, só que todo o rosto da mulher ainda fica descoberto, tá? Então tipo é como se fosse um pouco mais livre. Já a burca seria algo mais extremo, aonde que nem tipo os olhos todos ficam tipo abertos totalmente, fica só uns furinhos assim para poder enxergar. Pode falar. Não, mas hijab é um pau. É o que é só o véu, né? Que dá pra ver o rosto. E a burca é o mais extremo, é. Professor, a gente pode ensinar sobre hijab e a Voltando. Não entendi. Se nós pensarmos no mundo ocidental, é algo totalmente diferente que nós vivemos hoje aqui, tipo no mundo ocidental. O Ocidente é tudo que nós temos da Europa para cá, tá? Da Europa até a América. Então esse é o Ocidente. Então no mundo ocidental nós temos um movimento feminista muito mais forte, Girl Power, né? As brabas do Corinthians, tal. Então o movimento feminista do território ocidental, as mulheres são mais livres, as mulheres elas fazem o que quiser, se quiser pintar o cabelo, pinta, se quiser ficar careca, fica, se quiser usar véu, usa, se não quiser, não usa. Então nós temos uma realidade feminista totalmente diferente. Muitas mulheres lá do Oriente Médio utilizam por acreditar que isso agrada o coração de Alá. Então fazem, tá? Como se fosse tipo agradando o coração de Alá como forma de respeito, de obediência. Outras já fazem por obrigação, tá? Outras fazem por obrigação, mas se nós pensarmos no movimento feminista que nós temos no Ocidente, é uma realidade totalmente diferente com a qual nós estamos habituados. Tranquilo, fácil. E o véu, fica para sempre com o véu? Não, ela acaba tipo dentro do seu lar, tal, parentes próximos, daí ela pode tipo mostrar o seu cabelo, o seu rosto, tá? Para as pessoas que estão mais próximas ao seu convívio, seu lar. Práticas religiosas. Então eu vou cobrar praticamente duas, que é a oração e o jejum. Qual que é a finalidade da oração? A oração ela tem 3 princípios, tá? Agradecimento. Então agradecer tudo que Deus fez sobre a sua vida, pão de cada dia, a moradia, os estudos, ter um papai, a mamãe e tal, só o pai, ou só a mãe, ou só a avó, enfim. Entenderam, né? Então agradecimento, petição, então pedir, tá? Pedir para poder passar de ano, alguns precisam um pouco mais, pedir isso, outros um pouco menos, tal. Então, petição, tal, algo que você está precisando, de repente, tipo uma melhora de saúde, ou um emprego melhor para o papai, tal, enfim, um tênis novo, um videogame novo. E o terceiro princípio seria a adoração. Então, adorar quem Deus é, tá? Sua divindade, o Criador dos céus e da terra, o poder dele e tal. Então, tudo isso. Então, adoração, petição e agradecimento. Então, esses são os 3 princípios aí da oração. E o jejum? O jejum, ele é feito, de acordo com o islamismo, no mês do Ramadã, que é entre março e abril, mais ou menos, é quando Maomé teve um encontro com o anjo, onde que o anjo deu lá a mensagem para ele poder fundar ali as bases do islamismo e levar o seu povo ao arrependimento. Aí durante este mês, eles fazem festas, eles fazem um jejum, no mês do Ramadã. Então, lembrando, o que é o jejum? É se abster, tipo, parcialmente ou totalmente de alimentação. Parcialmente, tal, uma parte, ou totalmente, né? Tal, tipo, entenderam totalmente, né? Então, sobre o jejum, para que serve? O jejum, ele serve para você se conectar mais com Deus. Porque quando você está em jejum, você lembra que você tem uma aliança. Você lembrando que você tem essa aliança, você vai pensar 2 vezes antes de enfiar a mão na cara do coleguinha. Antes de xingar a mãe do coleguinha. Não deveria fazer isso nunca, né?
Não deveria fazer isso nunca. Não, não pode chamar um coleguinha assim. Ô, Vitor, menos Vitor. Então, no caso, o muçulmano, ele vai pensar 2 vezes antes de pecar, porque ele lembra que ele tem, ele vai pecar, tô em aliança com Deus, depois outro dia, deixa para outro dia. Então, vamos lá, voltando. Vertentes religiosas, nós temos ali 2, que é os xiitas e os sunitas. Os sunitas, eles são mais tranquilões, tal, com relação à interpretação do Alcorão. Não leva tanto profundamente, igual tem muitos países onde que há sunitas que a mulher nem utiliza, a mulher vai pra praia, tal, de boa, tal, tranquilona, pá. Já os xiitas não, eles são mais criteriosos, literais com relação à interpretação do Alcorão. Então levam o Alcorão mais ao pé da letra. Essa prática de ser fiel e extremo com relação ao Alcorão é chamado de jihad, com D mudo. Então a jihad é, no caso, essa interpretação literal e extrema do Alcorão. E dentro dessa interpretação extrema, nós temos alguns grupos dentro dos xiitas, que são os terroristas. Estado Islâmico, Boko Haram, Hezbollah, Hamas, tá? Então todos aí são grupos terroristas. Tem vários outros, tá bom? Desses grupos terroristas, nós temos ali algo que eles praticam, que é a Guerra Santa, para a gente poder finalizar aqui o resumo. O que é a Guerra Santa? A guerra contra os contrários. Então eu dei o exemplo lá do jornal francês, onde que fizeram uma crítica de uma charge com relação a Maomé. Foi lá um muçulmano, explodiu o prédio inteiro por conta deste cartunista que fez a charge. O cartunista morava lá? Estava trabalhando. Então foi no horário de serviço, explodiu o prédio inteiro. Ou o show da Ariana Grande lá, né, onde que um homem colocou bombas sobre o seu corpo, explodiu. Ou lá no 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, onde que 2 terroristas acabaram rendendo os pilotos e explodiram as 2 torres através de uma colisão com o avião. Então por que eles fazem isso, essa Guerra Santa? Ou o que está acontecendo lá, né, lá no Oriente Médio, Israel, tal, Hamas. Por que eles fazem isso, essa guerra contra os contrários? Eles acreditam que a cada atitude que eles fazem, eles vão receber recompensas numa vida após a morte, que no caso o reino dos céus, junto com Alá. Então vamos supor, aquele que fez poucas práticas será o menor no reino dos céus em reconhecimento no coraçãozinho de Alá. Aí aquele que fez mais práticas, que explodiu mais pessoas, aquele que foi mais extremo conforme a religião, este daí no reino dos céus, numa vida eterna, eternamente ele vai ser maior com relação aos seus irmãos no reino dos céus, como se fosse uma patente mais alta, entendeu? Dúvidas? Tem como que é? Bronze 3, ouro, platina, tal, entendeu? Você é, Vitor? Ele joga valor. É. Finalizando a revisão, então. The Last. The Last Movie Revision. Eu espero.